Conselho Consultivo de terça-feira, dia 2 de agosto, seja muito bem-vindo. Mais um dos dias em que a Troika está a escrutinar as contas do Estado e o calendário das medidas assinadas no memorando. O Governo já vendeu o BPN, acabou com as Golden Shares, reduziu as indemnizações por despedimento e aumentou o preço dos transportes, mas ainda tem muito trabalho para fazer e pediu mais tempo à Troika para a redução da taxa social única. O que foi feito e o que está por fazer vai estar aqui em análise neste Conselho Consultivo com a ajuda de António Gaspar e Joaquim Biancar Cruz. Muito bom dia, muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Começava por si para lhe perguntar se acha que desta vez é um teste a sério. Olá, Tânia. Bom, vamos lá ver uma coisa. O triunvirato, eu gosto mais de chamar assim, o triunvirato do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu vão vir a Portugal várias vezes, não é? E este é um dos momentos em que eles vão ver se efetivamente aquilo que foi o compromisso de Portugal para julho, se foi todo, digamos, satisfeito ou não, relativamente a esse conjunto de compromissos que haviam já calendarizados para julho. E vão vir mais ou menos, portanto, agora estão cá mais ou menos, porque houve ontem até o dia 12 deste mês, que será o período em que eles irão, de facto, perceber se Portugal está ou não a cumprir. Mas acha que há riscos ou acha que, efetivamente, Portugal está encaminhado para a segunda tranche sem nenhum problema? Não, claramente. Eu acho que, digamos, as medidas que estavam calendarizadas para julho, eu acho que foram todas cumpridas, penso que todas cumpridas. Há ali, digamos, os fins dos direitos especiais do Estado na EDP e na GALP, penso que ainda não foram aprovados em Assembleia Geral, na PT já foram. Alinhar e reduzir as compensações por cessão de contrato de trabalho, se não está resolvido, para lá caminha, portanto que há uma grande concertação nesse sentido. A revisão da estrutura tarifária das empresas públicas da Administração Central já caminhou para lá, pelo menos nos transportes públicos, noutros serviços da Administração Central, penso que também está num bom caminho. E ainda a questão da taxa social única. Há por concretizar ainda, desculpa? A taxa social única. Exatamente, a taxa social única. Também está, ainda ontem o Ministro da Economia, na entrevista que deu, também deu essas indicações de que as coisas estão a caminhar. À espera de um relatório. Exatamente, que não disse ontem, mas que vai, penso eu, esta semana irá ser, digamos, publicado. E estão para concretizar, de facto, os limites do endividamento das empresas públicas, a partir da Administração Central, a partir de 2012, a apresentação concreta dos planos para reduzir os custos operacionais das empresas públicas em pelo menos 15% em média, e o relatório anual sobre as empresas públicas do Estado. Mas penso que isto, até ao final do mês, a meu ver, irão ser resolvidos. Agora, as partes principais, a meu ver e a minha opinião, relativamente àquilo que foi o compromisso para o mês de julho, penso que estão cumpridos. Falta aqui, de facto, também referenciar o que foi feito ontem, portanto, foi a venda do BPN, que era um dos compromissos, ontem, aliás, no dia 31, no domingo, que era um dos compromissos que o governo português tinha para com esta. Já vamos analisar esses dossiês e essas medidas que já foram tomadas. Antes de mais, uma coisa que preocupa os portugueses e que ainda não foi devidamente explicada: os desvios de 2 mil milhões de euros. Será que vão ser explicados desta vez com o escrutínio das contas por parte da Troika? Está a referir ao BPN? Não, os 2 mil milhões. Dos 2 mil milhões. Não, eu não estou... Relativamente a esta, eu penso que o Governo aqui teve uma adaptação algo difícil, porque muitas destas pessoas não estavam minimamente com experiência governamental, algumas delas sim, mas outras menos, e portanto houve aqui um mês de adaptação. Mas mesmo assim, em parte de calendarização, penso que está a ser mais ou menos respeitada e criteriosamente avançada e desenvolvida. Relativamente a esse escrutínio, eu penso que será importante e terá que haver o tal desvio colossal que foi falado nestes últimos e que foi assim denominado, tem que se esclarecer. Tem que se esclarecer o seguinte, é para saber que este governo, quando começa, como é que começa, mas não é? Quem é que tem que esclarecer? É o Governo, é a Troika? Eu penso que até é bom para o Governo, para que possa fazer todas as medidas que são exigidas, tornar mais clara a situação para a Troika relativamente a contas que eventualmente não estavam tão claras relativamente ao que o anterior Governo forneceu à Troika e às entidades externas. E, portanto, será bom mesmo para o Governo que o Governo diga, olha, o ponto de partida, nós fizemos uma auditoria, o ponto de partida é este, que eventualmente até é mais negativo e por isso temos que ter aqui uma maior compensação ou eventualmente menos exigência nos prazos a atingir
e mais uma folga para podermos levar tudo avante. Relativamente ao dossiê BPN, o BPN está vendido, acha que o Estado acabou com um problema ou é um problema que ainda vai a meio caminho? Foi um problema que durou tempo demais. Eu penso que deveria ter sido uma questão resolvida. Repara, o BPN, mesmo a questão da nacionalização e na gestão de Miguel Cadilho, estávamos em pleno, ainda o Dr. Miguel Cadilho era presidente do banco, em setembro tivemos a questão da Lehman Brothers. Portanto, a partir daí começou, quer dizer, todo aquele ambiente de euforia, ou mesmo a nível da banca, em que se vivia, deixou de ser apetecível até num contexto para fazer um bom negócio com o BPN. Olhando agora mais para a atualidade, teve o BPN, nesta altura, entregue ao BIC, o melhor destino possível? Não sei, eu não estou dentro desse dossiê, não faço a mínima ideia o que é que foi proposto e o contexto das propostas que foram recebidas. Quer dizer, falou-se muito no domingo, há aqui um conjunto de empresários que até deu um pouco mais, mas eu não sei o que é que está por trás e os melindres da negociação. Mas acho que sim vender acho que os bancos... e não o banco ficar na Caixa Geral de Não, Depósitos? sem dúvida, não sem dúvida. Eu penso que a venda é a melhor para o mercado e é a melhor solução. Agora, há, sem dúvida, e o que estamos neste momento a assistir na Europa e no mundo, que os bancos pequenos e médios têm sérias dificuldades em sobreviver. Aliás, havia um estudo de uma consultora conhecida em 2007 que dizia que nos próximos, portanto em 2007, nos próximos 15 anos, dali para a frente, que haveria uma redução de cerca de 8 mil bancos só na Europa, através de fusões e aquisições e eventuais liquidações. E realmente a exigência que estamos a ter no mercado a nível bancário, a nível do funding, as exigências estruturais e aquilo que se exige à banca em termos de sistemas de controle relativamente aos stress tests, falámos há uns programas atrás e tudo mais, são extremamente exigentes para bancos de pequena e média dimensão. Relativamente ao valor do BPN, 40 milhões de euros, parece pouco ou parece muito, tendo em conta o custo que vai ter para os portugueses, que é de pelo menos 2.400 milhões de euros, até ao momento? Bom, eu penso que o BPN foi dado, quer dizer, isso não é valor nenhum, portanto foi dado. Eu gostava aqui de sublinhar... Mira Amaral diz que não foi um negócio da China. Sim, eu dirá aquilo que entender e com certeza que tem fundamentação para dizer isso que diz. Agora, aquilo que os portugueses que estão de fora, aquilo que os portugueses mais ou menos informados sobre essa matéria e que estão no setor perceberam no BPN é que foi um processo extremamente mal conduzido desde o início. Logo desde o início, desde o momento em que se soube, enfim, daquelas situações duvidosas e algumas até criminais que se passaram no banco, que estão a ser julgadas neste momento nos tribunais, ninguém percebe que se tenha deixado de descapitalizar o banco a este ponto e ninguém percebe hoje que não haja ninguém preso, não haja ninguém... Há acusados, naturalmente que há acusados, uns já tiveram prisão preventiva e já saíram, mas que não tivessem sido arrestados, portanto, bens pessoais da família e dessas pessoas, para responder, eventualmente, não a todo, mas a parte do buraco que foi criado. Como cidadão, precisamente, era uma pergunta que eu tinha para lhe fazer. Como cidadão sente-se lesado pelo facto de todo este esforço que os contribuintes estão a fazer não ter ainda nenhum outro lado que seja a criminalização de quem pecou? Sim, absolutamente. E até eu digo mais. Em minha opinião, o banco era saudado logo quando começaram as comissões parlamentares de inquérito, e muito antes disso, o banco era saudado. Alguns críticos vinham dizer, bom, havia o risco sistémico. Não acredito que um banco como o BPN tivesse risco sistémico, não é? Porque toda a gente sabia naquela altura que no próprio MMI, no mercado monetário bancário, o BPN tinha extrema dificuldades em financiar-se junto dos seus partners, digamos, que estavam a operar no mercado, não é? Por isso é que o BPN, tradicionalmente e naquela altura, sempre pagou umas taxas de funding para captação de recursos muito mais elevadas do que aquelas que pagavam, digamos, outros bancos da praça. Mas agora, voltando à atualidade, acha que foi um bom negócio agora para o banco? Para o BIC, neste caso? Vamos lá ver. Eu acho que foi aqui um bom negócio para aqueles trabalhadores que vão ficar no banco. Portanto, que de outra forma iam para o desemprego, e hoje o mercado do desemprego, há pessoas de 30 anos, 35, 40, 50 anos que andam naquele banco, e hoje no mercado de emprego tinham muita dificuldade em encaixar-se outra vez, numa situação profissional mais ou menos idêntica. Para o BIC, eu acho que a única vantagem que teve, o BIC tem meia dúzia de agências, nós sabemos que há duas formas das instituições crescerem, particularmente a banca. Ou cresce de forma orgânica, ou cresce de forma, digamos, por compra ou por aquisição, não é? Portanto, e é o que vai acontecer. Portanto, de um momento para o outro passam 10 ou 8 ou 9 agências que têm o BIC, passam para aquelas que eles entenderem, porque eu já disse, o Mira Amaral, que vai fechar algumas onde se sobrepõe o BPN e o BIC. Portanto, nessa perspectiva do crescimento, ele consegue não crescer organicamente, mas que consegue, digamos, crescer por
por aquisição, e isso, naturalmente, que dá uma exposição diferente e que, se calhar, para atingir um conjunto, um target, um objetivo que eles têm de negócios, sobretudo naquilo que referenciou, nas PMEs, sobretudo naquelas PMEs que têm negócios com Angola, será, de facto, nessa perspectiva, será um bom negócio. Agora, o preço foi, a meu ver, acho que foi muito bom. Mas, já agora só mais uma coisa, não, só mais uma coisa, é que os créditos mais duvidosos é o Estado que vai ficar com eles. Portanto, isso vai ainda ajudar o próprio BIC a ter, digamos, um elan completamente distinto, porque os créditos mais duvidosos, se calhar aqueles de cobrança duvidosa, se calhar aqueles que se têm que, se calhar aqueles créditos que se têm que aprovisionar na totalidade e depois utilizar a provisão e ir para write-offs ou para falidos, esses créditos vão ficar com o Estado. Faltam 2 minutos para analisarmos ainda o preço dos transportes. Só relativamente ao BIC, entre os transportes, eu acho que o BIC, e se nós vimos da banca angolana, havia 2 grandes bancos em Angola, o BPC e o Banco BAE. O BAE Europa até está aqui presente. O BIC, com esta operação, poderá se tornar um dos maiores bancos angolanos. E o BIC, quando se foi fundado, e até por um grande grupo português, que é acionista, teve a preocupação de recrutar muitas pessoas muito qualificadas, por exemplo, do Banco de Fomento, que é um banco que opera há muitos anos, e de cariz português, que é Angola. E nesta perspectiva, eu penso que o BIC poderá saltar a posição do BAE, que é o segundo maior, está entre o primeiro e o segundo maior banco de Angola. Aumento dos preços dos transportes, era indispensável ou não? Era indispensável. Há uma retificação a fazer, por muito dolorosa que seja, mas realmente altura, a tarifa... em particular. Exatamente. Isto é vamos lá ver uma coisa. O memorando que se assinou, e eu acho que pouca gente o leu, é extremamente gravoso para as famílias e para a economia portuguesa, a reforma que terá que sofrer nos próximos anos. E os transportes terão que ter uma alteração. Muito bem. Fica por aqui este Conselho Consultivo. Da próxima vez falamos do preço dos transportes. Muito obrigada pela vossa presença. Fica por aqui então o Conselho Consultivo de terça-feira, dia 2 de agosto.